caro amigo, caro educador, este é mais um tempinho para falar de educação. Quando pensamos em educação, pensamos na relação que nós estabelecemos entre educação e ensino. Um dos grandes problemas que nós temos atualmente é que as pessoas querem diferenciar esse processo, limitando o contexto em que cada um acontece. Nós sabemos que há uma diferença entre ensinar e educar. O processo educacional é um processo amplo e o processo de ensino é um processo sistemático que envolve os saberes que nós adquirimos no decorrer da história humana. Existem pessoas que querem separar do processo de ensino e aprendizagem. E aí é que está. O que nós podemos é diferenciar os contextos. Sabemos que dentro da família o saber se desenvolve de forma diferente da escola, mas ambos acontecem de forma contínua. Em casa, nós educamos, mas também ensinamos, dentro do ambiente familiar, cujo contexto é um contexto mais próximo. Na escola, nós também ensinamos e nós também educamos, dentro de um contexto social mais amplo. Mas o que nós não podemos é diferenciar essas tarefas ao ponto de limitar os contextos para que ambos aconteçam. Por isso, a família deve educar e ensinar, enquanto família, e a escola deve ensinar e educar enquanto escola. Nós não podemos limitar o contexto da aprendizagem. Portanto, se é na escola que surge uma circunstância onde a criança deve aprender algo, é ali que ela deve ser educada. E o agente desse processo é o profissional que está envolvido nisso, no caso o professor. Muitas famílias atribuem o papel de educar para a escola, e muitos na escola devolvem esse papel para a família, como se ambos não estivessem envolvidos nesse processo. Por isso, se cada um assumir a sua responsabilidade, saberá que dentro de um contexto escolar devemos ensinar e devemos também educar. E na família da mesma forma. O investimento pedagógico que a família faz é estar atenta ao que o processo de ensino e aprendizagem vem causando na vida do seu filho. Por isso, a escola deve ser parceira da família e, acima de tudo, a família deve ser parceira da escola. Uma das preocupações atuais é que nós possamos ter as nossas crianças sadias quanto à autoestima. E aí é que está. Como é que nós podemos desenvolver a autoestima de uma criança e qual a sua relação com os limites? A grande questão é que nós desenvolvemos a autoestima enquanto nós conseguimos lidar com as nossas adversidades. Por isso, é no confronto, é no não, que nós crescemos e, acima de tudo, desenvolvemos algumas habilidades importantes para a vida. O nosso sistema límbico é uma parte do nosso cérebro responsável por assimilar algumas questões importantes no processo de ensino-aprendizagem. Ele é desperto quando a criança ouve um não. É na adversidade que o nosso sistema límbico funciona. Por quê? Porque ele vai assimilar, a partir da adversidade, uma aprendizagem nova. E essa aprendizagem nova será assimilada para o restante da vida. Por isso, uma criança que, mesmo confrontada, sente-se acolhida e amada e respeitada nos seus direitos, desenvolverá de forma mais correta a sua autoestima. O nosso sistema límbico é responsável por um reforço. E que reforço é esse? Esse reforço de que nós podemos, mesmo nas nossas fragilidades e equívocos, sermos respeitados. E essa dignidade é o reforço que é fundamental para a construção da autoestima. Uma criança que chega na adolescência e não tem a autoestima suficiente para lidar com as adversidades é porque, nas circunstâncias que apareceram no decorrer da sua trajetória, as intervenções não foram corretas. Se ela tivesse ouvido um não de forma correta, por alguém que lhe respeita, provavelmente ela teria desenvolvido melhor a sua autoestima. Porque esse reforço vem quando nós passamos a reconhecer isso,
que as falhas e os equívocos também fazem parte da vida e serão obstáculos que nós teremos que transpor. O papel do educador, então, é respeitar a criança na sua máxima dignidade, mas esse respeito implica também impor regras, impor limites e, acima de tudo, corrigi-la quando elas estão equivocadas no processo. Isso é interessante porque quando nós nos reconhecemos seres equivocados e limitados, mas que estamos num processo de aprendizagem, isso faz com que nós tenhamos uma visão melhor do que é a realidade, do que é a vida.